Olá, eu sou o professor André Noel e essa é a nossa aula de Fundamentos e Arquitetura de Computadores. Hoje a gente vai continuar ainda na unidade 3, a gente vai ver o finalzinho da unidade 3, noções de álgebra booleana. O que seria álgebra booleana? Seria algumas regras com expressões booleanas, com expressões lógicas, que a gente pode fazer algumas combinações de resultados de expressões lógicas para simplificar expressões. Assim como a gente tem algumas regras na matemática que permitem a gente simplificar expressões, na álgebra booleana a gente também tem regras parecidas. Bom, então basicamente a álgebra booleana serve para simplificação de expressões. Na última aula, no último vídeo, a gente viu como extrair um circuito a partir de um problema real e a gente viu que ficou uma expressão comprida, ficou um circuito grande. E a gente vai ver se a gente consegue simplificar essa expressão utilizando a álgebra booleana. Como que funciona? Bom, como o nosso objetivo é ter algumas noções da álgebra, eu já vou passar direto para as regras da álgebra booleana, que a gente aprende como utilizar para simplificar expressões. É lógico que você não vai aprender logo de cara, você não vai decorar logo de cara, mas com o tempo acaba ficando mais na cabeça. E para simplificação de expressões é muito comum também usar uma tabelinha para ver o que existe de regra para simplificar expressões. Basicamente, eu peguei a tabelinha que está no livro de vocês e eu tenho algumas regras da álgebra booleana e as regras podem ser aplicadas para operações e para operações OU, certo? Então, a mesma regra, com alguma variação, ela pode ser aplicada para operação e para a operação OU. Como assim? Bom, eu tenho uma regra chamada identidade. O que significa identidade? Lembra na multiplicação que se você pegar qualquer número multiplicado por 1 é o próprio número? Aqui fica algo parecido. Qualquer número que tenha a operação e com o número 1, ou seja, com uma saída verdadeira, com alguma coisa que vai dar um valor sempre verdadeiro, se você tem algo que você sabe que é verdadeiro e tem a operação E com uma entrada a saída vai ser eu posso simplificar isso para a própria entrada A. Eu não preciso realizar a operação E com algo que eu sei que é verdadeiro, porque eu tenho que saber só se o E é verdadeiro para ter uma saída verdadeira. Da mesma forma, para a operação OU, eu tenho a identidade com o zero. Alguma coisa ou falso é simplesmente esse alguma coisa, porque o falso eu já sei que é falso. Então basta eu saber se esse alguma coisa é verdadeiro ou não. Então se eu tiver qualquer expressão que tenha uma entrada ou alguma coisa que é falsa, eu posso simplificar para essa entrada. Eu tenho a regra do elemento nulo, que significa o quê? Qualquer coisa com a conjunção com o e, uma coisa falsa, vai ser falsa. Porque se eu quero saber, a minha regra da operação e é que se uma das duas for falsa, a saída vai ser falsa de todo jeito. Então se eu tenho 0 e alguma coisa, a saída vai ser 0. Então eu posso simplificar para 0. Da mesma forma, na operação OU, eu tenho isso para o número 1. Se alguma coisa é verdadeira ou outra coisa, eu já sei que a combinação vai ser verdadeira de todo jeito. Então, posso trocar para o número 1. E assim por diante. Bom, para a gente não perder muito tempo com as regras, eu não vou ficar falando uma por uma. Tem na tabelinha, é bom dar uma lida para a gente ver. E eu vou usar na prática e a gente vai entender melhor isso daqui. Eu tenho, assim, rapidamente, a idempotência, que diz que quando eu pego duas entradas iguais, tanto com a operação E ou OU, é a própria entrada. Eu tenho o inverso, que se eu tento fazer alguma coisa e o seu inverso dá falso, alguma coisa ou o inverso dá verdadeiro. E assim por diante. Eu tenho comutatividade, associatividade e distributividade, igual a operações matemáticas. Eu tenho regra de absorção e eu tenho a lei de Morgan. A lei de Morgan talvez seja mais diferente, que se eu tenho uma negação de A e B, isso equivale à operação OU dos dois elementos negados. Já a negação de um A ou B equivale a não A e não B.
Então ele inverte a operação. Vamos ver aqui na prática. Eu tenho a minha expressão, que é o circuito que eu consegui lá do sistema de alarme, que é aquela expressão grande, eu tenho vários A, B e C ali. O que eu posso fazer para simplificar essa expressão? Basicamente, eu tenho que analisar como que está a expressão e pegar um pouco das regras que a gente viu na tabela anterior. Mais uma vez, é com a prática que a gente consegue enxergar melhor como funciona. Nesse caso, o que eu reparo? Eu tenho um elemento que se repete em todas as três partes, que é o quê? O meu A. O A é sempre A, ele não tem nenhuma negação. Será que eu consigo isolar esse A, isolar o A para a esquerda e separar do resto? Igual a gente costuma fazer com multiplicação? Volta lá e você vê, eu tenho alguma coisa parecida? Eu tenho a minha regra de distributividade, ó. Se eu tenho do lado direito aqui, ó, A ou B e A ou C, eu posso jogar o A para fora, fica A ou B e C. Da mesma forma para operação ou A e B ou A e C, eu posso jogar o A para fora, fica A, E, B ou C. E é isso que a gente vai usar para começar. Então, pela regra de distributividade, eu jogo o A para fora, eu fico com A, E, aí eu abro parênteses, B e C, ou não B e C, ou B e C. E aqui é um pouquinho difícil porque eu tenho três partes, três operandos e tal. Então eu acabo ficando com dois parênteses, mas dá para a gente acompanhar. O A está isolado, beleza. Agora internamente eu posso fazer a mesma coisa. Eu tenho B e não C, eu tenho não B e C, e B e C. O que eu consigo extrair daqui? De novo, pela distributividade, eu posso isolar o B. Só que eu vou isolar o B só dessa primeira parcela e da última parcela, porque é onde eu tenho o B. Na parcela do meio eu tenho o não B, que eu considero como um outro elemento. Então, isola esse B, vai me sobrar B ou não C e C, ou não B e C. Certo? Mais uma vez eu volto nas minhas regras. Eu tenho alguma regra que pode me ajudar nesse caso? Tenho. Eu tenho uma regra que diz que tudo que é não o elemento e o elemento, um dos dois vai ser 0 e o outro vai ser 1 sempre, porque um é inverso do outro. Se é uma operação E, a saída disso vai ser 0. Essa é a minha regra do inverso. O inverso diz que não C e C equivale a 0. Beleza, estou diminuindo minha expressão. Agora eu tenho B ou 0. Lembra dessa regra? Se eu tenho B ou 0, eu posso usar a identidade para dizer que B ou 0 é o próprio B. Então me sobrou A, E, B ou não B e C. Agora, o que eu posso fazer para diminuir aqui? Eu posso jogar o B de volta aqui para dentro com a regra da distributividade, fazendo o contrário do que eu já fiz. Como assim? Eu posso pegar o outro lado da operação de distributividade e separar de novo. Eu vou ter o quê? B ou não B e B ou C, que vai ficar igual aqui embaixo, ó, B e não B, e B ou C. Eu aumento um pouco, mas com o objetivo de reduzir lá para frente. Por quê? Porque eu sei que B ou não B vai entrar na mesma regra do inverso que a gente viu antes, só que para operação ou. Se eu tenho B ou não B, isso pode ser substituído por 1. Depois eu vou ver de novo a identidade, 1 e B e C. Pela identidade é o próprio B e C. E aí eu chego em uma expressão S é igual a E, B ou C. E pronto, simplifiquei bastante. Eu tenho um A, um B e um C na minha expressão. Ficou bem simples. Se a gente lembrar do sistema de alarme olhando para a nossa expressão, o que significa isso? Significa o alarme está ligado e ou a porta está aberta ou tem movimento, ou os dois. Então, só pelo significado da minha expressão, eu já vejo que é equivalente. Porque o alarme tem que estar ligado. Beleza, isso é fato. Ele tem que estar ligado para disparar. E tem que acontecer uma das duas coisas. Ou a porta aberta, ou o movimento dentro do carro.
E a gente sabe que a operação OU não é um OU exclusivo, é um OU que, se uma tiver verdadeira, é verdadeira. Se as duas estiverem verdadeiras, também é verdadeira. Então, a gente reduziu a nossa expressão. Como que fica o circuito, então, para S é igual a E, B ou C? Basicamente, na verdade, antes de mostrar o circuito, tem uma tabela verdade mostrando aqui, ó. A minha expressão S é igual a E, B ou C. Eu pego o A, B e o C e faço todas as combinações possíveis, que a gente já viu como que é. Eu posso criar uma coluna adicional para B ou C, para ficar mais fácil. Então, em todas as linhas que um dos dois é verdadeiro, eu tenho a saída 1, certo? Que só tenho dois casos onde eles ambos são falsos. E aí eu faço a combinação com a entrada A. Então, em todas as linhas que o A for 1 e essa outra coluna for 1, eu coloco 1 na saída. E eu tenho o quê? Que as únicas saídas que são número 1 são as três últimas, que é igual à saída daquela expressão grande e original que a gente fez no vídeo anterior. Se quiserem voltar lá para comparar, é a mesma saída, onde as três últimas opções são 1. Que eu tenho aqui, ó, A, não B e C, A, B e não C, A, B e C. É a mesma coisa. Legal? Então eu consegui simplificar e pela tabela verdade, se a gente compara as tabelas verdade e vê que a saída é igual, a gente tem que os circuitos são equivalentes. Se a saída é igual, na tabela verdade, os circuitos são equivalentes. Quando eu falo saída é igual para todas as linhas da tabela verdade, para todas as entradas. Legal? Então, assim, já sei que os circuitos são equivalentes, posso montar o meu circuito, e aí para montar é muito mais simples, porque a minha expressão é o quê? S é igual a I, B ou C. Fica simples assim. Eu tenho uma porta OU, que junta as entradas B e C, e as duas são combinadas pela porta E, junto com a entrada A. Então eu tenho A, E, B ou C. E só. Concordo que é um circuito muito mais simples, certo? Mais fácil de implementar na prática, se você for fazer um circuito com entradas, fios e tudo mais, então é um circuito bem mais bacana. Então, olhando no slide, eu tenho S igual a A e B ou C. É esse circuito A, E, B ou C que produz a minha saída S. Se a gente comparar com o circuito anterior, qual que é mais simples? A gente pode comparar o número de portas. Eu tenho duas portas lógicas sendo utilizadas. Posso entender como 2 transistores, no caso. E no outro eu tenho quantas portas? Vamos contar. Eu tenho 2 portas não, 3 portas e uma porta OU. Então eu tenho aqui 6 portas lógicas. Isso é portas que recebendo também 3 entradas. Se eu utilizasse portas que usam só 2 entradas, ainda precisaria aumentar ali um pouco o número de portas. Beleza? Então é assim que a gente trabalha para simplificar circuitos. A gente simplifica as expressões. Simplificando as expressões, a gente tem circuitos mais simples, a gente consegue montar circuitos mais simples e que a gente consegue provar que são equivalentes, porque todas as saídas são iguais em um circuito ou em outro. Bom, então é isso que a gente ia ver sobre circuitos, circuitos lógicos e portas lógicas. Espero que vocês tenham aprendido bem. Se ficou alguma dúvida, pode retomar aqui no vídeo, mas acompanhe também pelo livro de vocês. O livro tem uma explicação bem com calma, que vai no seu ritmo, e você pode fazer os exercícios para ir treinando isso daí. Legal? Então, no próximo vídeo a gente vai começar a unidade 4. Espero vocês lá. Até mais.